E tocar no seu coração. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo número 4, nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 16, versículo muito conhecido. Primeira carta, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Me permita ler na nossa versão, depois eu vou ler na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, também o mesmo versículo. Encontrou aí? Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Podemos ir juntos na versão aí da igreja? Sim? Vamos lá? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora na versão Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Repetindo, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Vamos mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que possa ministrar no nosso coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Graças nós te damos porque nós temos ela traduzida na nossa língua. Muito obrigado, Senhor. Nós temos os 66 livros escritos, traduzidos em várias versões para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós clamamos nessa hora também, pedindo ao Senhor para esses povos que não têm nenhuma porção da palavra do Senhor traduzida na sua língua materna. Levanta tradutores da Bíblia, Senhor, e dê graça àqueles que estão no campo para suportar a pressão e continuarem traduzindo ali, ó Deus, a palavra do Senhor. E a nós, nessa hora, Senhor, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é preparação para cumprir a missão que Deus nos confiou. Que coisa fantástica quando a gente olha para tanto a primeira quanto a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo e também a carta de Tito. A gente olha para esse conteúdo e a gente percebe como Deus, ele de uma maneira assim graciosa, orienta o apóstolo Paulo pelo seu Espírito para tratar de algo tão particular, tão pertinho, ou seja, é uma carta pastoral. Trabalha bem direta, bem objetiva. É uma carta para a igreja, é uma carta para nós. Louvado seja Deus que chegou até nós. Louvado seja Deus por isso. E o apóstolo Paulo, ele fez isso, tratando disso de uma maneira muito linda. Paulo, ao escrever a Timóteo, não estava apenas aconselhando um jovem líder, mas estabelecendo um princípio eterno. Somos responsáveis pelo que somos e pelo que transmitimos. Nós somos responsáveis pela maneira que nós caminhamos, o estilo de vida que a gente adota para caminhar, e somos responsáveis pelo aquilo que a gente transmite, seja por palavra, por expressão, por ação. Nós somos responsáveis. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso, porque muitas vezes as pessoas vivem culpando os outros, culpa familiares, colegas, culpa até mesmo a igreja pelos seus fracassos. Contudo, a verdadeira mudança acontece quando aceitamos a responsabilidade por nossas escolhas. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. E é justamente isso que o apóstolo Paulo agora está pontuando com Timóteo. Cuida de você mesmo. Cuida. Nós sabemos que Timóteo, ele tinha todo motivo para fazer beicinho, para ficar chateado, porque Timóteo, em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele na equipe, Timóteo agora fica em Éfeso. Timóteo percebeu que essa igreja de Éfeso precisava de alguém para ficar ali. E Paulo então falou: nada melhor do que você, Timóteo, você também, você está preparado, fica aí. Você já pensou? Se coloque no lugar agora de Timóteo.
naquele tempo, embarcação indo, embarcação vindo. Timóteo vai até o porto. Gente, vou falar em porto. Timóteo tem porto, você sabia disso? Só que é Porto do Bote, né? Porto do Bote, fica ali no Nova Esperança. Você já pensou, coloque-se no lugar agora de Timóteo, que estava ali, um jovem, camarada novo, junto com o apóstolo Paulo, todo empolgado, eu faço parte da equipe missionária, e Paulo agora fala com ele, fica aí, essa igreja precisa de um cuidado, você é a pessoa apropriada para ficar. E agora no porto, Timóteo vê só a mãozinha de Paulo, dando tchau, fica aí. Que angústia! Mas o detalhe é que o apóstolo Paulo, ele deixa o seu jovem parceiro, o seu filho na fé, com uma consciência, sabendo da capacidade desse rapaz. Mas Timóteo não encontrou moleza, o couro comeu lá, principalmente pelos mais experientes, ou seja, os mais idosos. Chega um jovem para cuidar da igreja, pensa, que luta, desafiado. Timóteo foi muito desafiado. E aqui a gente, para uma reflexão, eu quero compartilhar isso assim, um chamado para uma reflexão. Eu quero trazer isso bem pertinho para nós, tá bom? Se você for tocado aí pela graça de Deus, abre o seu coração. Abre o seu coração e aplica aquilo que Deus estiver ministrando na sua vida, tá bom? Esse texto, ele nos revela um princípio fundamental, é a responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. O apóstolo Paulo não apenas instrui Timóteo a ensinar com diligência, mas também a cuidar de si mesmo. O cuidado pessoal e a autoliderança são essenciais para evitar uma mentalidade de vitimação. Como a gente é levado para poder ter uma mentalidade de vítima. Qualquer coisinha, nós fazemos beicinho, qualquer coisinha a gente vira cara e qualquer coisinha a gente já não quer mais fazer as mesmas coisas que estávamos fazendo. Afinal de contas, a gente é como a cereja do bolo, né? Quer ficar no topo. Nós precisamos melhorar essas coisas. 3 aspectos cruciais para uma boa reflexão a partir desse versículo. O primeiro deles já está aí na tela. Assuma a responsabilidade. Assumir a responsabilidade nada mais é a base para o crescimento pessoal. Só iremos crescer em qualquer área da vida a partir do momento que nós assumirmos a responsabilidade pessoal. É uma necessidade. É uma necessidade. É comum encontrarmos pessoas que, diante de falhas e desafios, buscam culpados para justificar seus fracassos. No entanto, a palavra de Deus nesse texto nos adverte: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Em outras palavras, está dizendo: não culpe as pessoas pelo seu fracasso. Assuma a responsabilidade. Se é você que errou, assuma. E procure fazer diferente. Se as coisas estão apertadas, busque ajuda. Se você está andando tropeçando, quem sabe o seu sapato, ou o seu tênis, ou o seu quedes, como dizia minha mãe, está grande no seu pé. Cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. A tendência de culpar os outros pelos erros é um reflexo da natureza pecaminosa que busca escapar da responsabilidade. Você lembra lá no Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 12, 13, quando agora Adão culpa a mulher culpa a serpente. Isso vem arrastando ao longo da história da humanidade. O pecado que tenazmente nos assedia, constantemente, traz isso para a gente e a gente aceita com tranquilidade. Não, culpado é fulano, culpado é Beltrano. A gente não tem coragem de olhar no espelho e falar assim: não, eu sou o culpado. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidade. Precisamos. Porque ao longo da história esse padrão vem se repetindo de uma maneira assim lamentável. No entanto, quando nos recusamos a assumir a responsabilidade, bloqueamos
nosso crescimento espiritual e pessoal. Todas as vezes que você procura transferir a responsabilidade para alguém, ou transferir a responsabilidade para o outro, você está bloqueando a possibilidade do seu crescimento espiritual e pessoal. Se nós abríssemos aqui um tempinho, um intervalo, para poder fazer algumas anotações em relação a alguns nomes de pessoas que a gente conhece que poderia ter voado, ou seja, alavancado na vida espiritual e na vida pessoal, nós faríamos uma lista com menos de 2 minutos. Encheríamos uma folha. Pessoas que não assumiram as suas responsabilidades e que até hoje andam culpando outras pessoas. Não cresceram, nem espiritualmente e tampouco pessoalmente. Precisamos avançar. Paulo, ele chama a atenção do Timóteo para isso. Uma frase para consolidar esse conteúdo: a responsabilidade é o solo fértil onde a semente do crescimento pessoal pode florescer. Você que gosta de anotar, a responsabilidade é o solo fértil onde a semente do crescimento pessoal pode florescer. Paulo está pedindo cuidado a Timóteo para que ele estivesse atento ao seu próprio comportamento e à maneira como interpretava as Escrituras. Como nós precisamos ficar atentos quando nós estamos debruçados, analisando um texto bíblico. Nós podemos ter bons acertos, mas também podemos ter bons erros. Nós precisamos ficar atentos. E é isso que Paulo está chamando a atenção dele. A verdade salva tanto os ouvintes quanto o pregador. Você sabia disso? A palavra de Deus salva quem está escutando, mas salva também quem está falando. Isso é fantástico. Mesmo homens chamados, consagrados e devotados ao ministério sagrado, precisam ficar atentos para não se desviar ou desviar outros da sã doutrina do Senhor. Precisamos ficar muito atentos. Calvino, em seus comentários sobre a epístola de Timóteo, destaca que o cuidado consigo mesmo é o primeiro passo para liderar os outros. O que ele estava pontuando, ou ele estava focado em analisar? Que realmente, quem cuida de alguém primeiro precisa cuidar de si mesmo. Você não pode falar com o outro para fazer aquilo que você não faz. Você não pode orientar as pessoas a viver um estilo de vida da qual você não vive. Tem que partir da responsabilidade pessoal. Você precisa aplicar isso. E Calvino tinha essa preocupação. Se não cuidarmos da nossa própria vida, acabaremos transmitindo um exemplo distorcido e ensinando o outro a seguir o mesmo caminho de vitimização. A verdadeira maturidade começa quando deixamos de culpar o ambiente e as pessoas ao nosso redor e reconhecemos nossa própria responsabilidade diante de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que a responsabilidade diante de Deus é individual, é pessoal. Gosto muito de uma fala do Lidório no seu livreto Vocacionados, que ele pontua isso em 3 pontos muito interessantes. Primeiro, ele diz que o chamado de Deus ele é pessoal. Deus chama pessoas, chama gente. Deus conversa com gente. E ele diz, em segundo lugar, que esse chamado de Deus para pessoas, para a gente, ou seja, para nós, ele é incontestável. Ele afirma pela palavra de Deus que quando Deus fala com o indivíduo, é incontestavelmente dizer que não compreendeu, porque ele sabe, ou seja, nós sabemos quando Deus fala conosco. E por último, em terceiro lugar, ele diz que esse chamado ele é intransferível. Aquilo que Deus falou para você fazer, não é para você transferir para outro, é você que vai ter que prestar conta disso. Interessante, né? Chamado é pessoal, incontestável e intransferível. Isso é muito bacana. E Paulo está chamando a atenção de Timóteo para isso, para que ele possa ficar atento. Uma fala de Lutero, ele afirmou o seguinte: o cristão é livre de todas as coisas,
mas é servo de todos. Coisa linda, né? Esse paradoxo revela que, ao cuidar de si mesmo, somos capacitados a cuidar melhor dos outros. Não há como ensinar ou liderar bem, primeiro, sem antes viver o que você prega. Mais uma frase para nós. Sua vida é a única mensagem que alguns lerão. Cuide dela com zelo. Isso fora dito já há bom tempo, viu? A sua vida é a única mensagem que algumas pessoas irão ler. Então cuide dela com zelo. E é interessante que as pessoas estão de olho em nós, mais interessadas em ver nossos erros do que os nossos acertos. Mas os nossos acertos falam muito mais alto do que os nossos erros. Influenciam uma multidão de pessoas. Louvado seja Deus por isso, né? Uma reflexão prática para nós, a partir desse primeiro tópico aí, assumindo a responsabilidade. Examine suas ações, palavras e decisões à luz da palavra de Deus. Quais áreas da sua vida precisam de maior cuidado para que você seja um reflexo da graça de Deus? Examine suas ações, palavras e decisões à luz da palavra de Deus. E a pergunta é: quais as áreas da sua vida precisam de maior cuidado para que você seja um reflexo da graça de Deus? Se o primeiro aspecto que eu julgo aí ser crucial é assumir a responsabilidade, o segundo é renove a sua mente. Transforme sua perspectiva para vencer. Não tem como você continuar colhendo algo que não quer, lançando sempre a mesma semente. Você precisa trocar a semente, tem que substituir a semente. Está lá colhendo jiló todos os dias, com vontade de comer quiabo. Fala em comer quiabo, quem gosta é o Pedrão. Pensa no homem que gosta de quiabo. Gosta dele longe, né? Tem que trocar a semente. Se você está querendo colher alguma coisa diferente, troca a semente. Ela precisa começar aqui, na sua mente. Tem que ser na mente. Timóteo foi desafiado a lembrar que estamos em meio a uma guerra. Está no capítulo 1, versículo 18, até o versículo de número 20. Paulo está pontuando, chamando a atenção: olha, nós estamos em meio a uma guerra espiritual, há uma batalha acontecendo, você precisa ficar atento. Paulo compara a caminhada da vida cristã a uma guerra e exorta Timóteo a lutar pela fé e a combater as heresias. Como combater a heresia se a mente está contaminada? Não tem como. Nós precisamos fazer com que a nossa mente seja não apenas regada, mas inculcada realmente com a palavra do Senhor, para que nós possamos combater o bom combate da fé. É uma necessidade. Timóteo foi desafiado. Para que Timóteo e a igreja em Éfeso cumprissem a sua missão no mundo, era necessário que o Evangelho se mantivesse puro na mente e no coração. E a pergunta é, a mesma fala que está lá no Provérbios capítulo 4, versículo 23. Você tem cuidado, você tem guardado o seu coração para que nele fique somente a palavra de Deus, ou você está deixando, como diz o poeta, né? Deixa a vida me levar, a vida leva ele. Como você tem cuidado do seu coração? Nós precisamos fazer isso, volta e meia, né? Porque não tem jeito de manter o Evangelho puro com uma mente contaminada, não tem jeito. E Paulo vai falar algo muito bacana, nos ensinando, lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, falando justamente sobre a questão da nossa mente, como ela deve estar. Ele chama atenção para isso. E ele chama atenção para não conformar com este mundo. Não pode conformar com esse mundo, não pode. Mas nós devemos transformar ele pela renovação da nossa mente. Como isso acontece? Somente pela palavra de Deus. E o grito, né, o eco, continua: cuide de si mesmo.
cuide de si mesmo. Para vencer o hábito de culpar os outros, é necessário mudar a maneira como pensamos. Uma mente transformada não busca desculpas, mas sim soluções. Você já percebeu? Nós que lidamos no dia a dia aí, conversando com as pessoas, com esse olhar mais evangelístico, intencional, a gente fica observando e percebendo como as pessoas estão com a mente contaminada. Se a mente está contaminada, o coração está da mesma forma. Ao fazer algumas perguntas, nós já temos umas perguntas chaves que a gente joga no ar, e as pessoas logo pegam e entregam, né? Mente contaminada. Como fazer diferente se não tem uma mente renovada pela palavra do Senhor? Não tem jeito. Não tem jeito. A maneira como Paulo resumiu as suas orientações para Timóteo é a indicação do ponto onde os falsos mestres tinham se desviado e, portanto, onde os cristãos, em geral, podiam se desviar. Porque o desvio começa na mente e, consequentemente, desce para o coração. É interessante quando a gente conversa com alguém que está perdido na casa do Pai. Eu pergunto, quando foi que começou isso? Eu não tenho nem ideia. Aí quando aperta um pouquinho, fui lá atrás, eu parei de orar, eu parei de ler as Escrituras, eu parei. Aí por isso está do jeito que estou, parado. Sutilmente, o diabo entra, coloca algumas coisas, e nós abrimos mão daquilo que é essencial. Tempo a sós com Deus, compartilhar as Escrituras, a começar a partir de dentro de casa, com os familiares, compartilhar com as pessoas. Isso vai melhorando a nossa maneira de pensar. Queria que você parasse um minutinho aí, fizesse uma reflexão aí. Pare por um momento e analise a última situação em que você falhou. Traz aí a memória. Em vez de culpar alguém, pergunte-se: o que eu poderia ter feito diferente? Esse tipo de reflexão abre espaço para o aprendizado e a correção da rota. De repente você está igualzinho Timóteo, né? Vendo Paulo dando tchau, falando no navio dando tchau, e o navio vai embora, e você agora fica, e aí? Fiquei, né? Sobrei. Ele é culpado porque eu faço parte da equipe, ele me deixou para trás. Não pare de culpar as pessoas. Pare de culpar as pessoas. E abre o seu coração para que possa corrigir a rota. Parker, em o seu livro O Conhecimento de Deus, ele escreve: o cristão não deve olhar para o mundo com os olhos de um derrotado, mas com os olhos de Cristo, que venceu todas as coisas, se é que temos a mente de Cristo. As lentes só melhorarão, ou seja, só ficarão limpas a partir da nossa cosmovisão. A visão, ela é um reflexo da cosmovisão, ou seja, daquilo que está dentro do seu coração. A maneira que você enxerga o mundo é a partir do que está dentro de você. Você sabia disso? Pois bem, se não sabia, cuide do seu coração, porque a visão de mundo parte dele. Lembra Jesus dizendo que é dele que procede todas as coisas boas e ruins? Na grande maioria, as coisas ruins, porque o coração é enganoso, ele é perverso, ele é desesperadamente corrupto. Não foi isso que Jeremias disse, capítulo 17, versículo 9? Nosso coração precisa ser regado e cuidado com a palavra do Senhor. Isso parte da nossa mente. Precisamos avançar. Sua vida só começa a mudar quando você muda a maneira como vê os problemas. Faça uma lista dos desafios que você está enfrentando. Ao lado de cada um deles, escreva uma ação prática que você pode tomar para lidar com a situação, em vez de buscar culpados.
Não é tempo, viu, irmãos? Nós estamos aí procurando quem é culpado. É tempo de nós assumirmos a responsabilidade, é tempo de nós renovarmos a nossa mente pela palavra do Senhor. Hoje é um tempo muito oportuno para isso. Paulo também enfatiza a necessidade de ter cuidado com o que ensinamos, tanto do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos ler, está no capítulo 4 aí. Você que está com sua Bíblia aberta, dá uma olhada aí para você perceber. Do 1 ao 5, Paulo está chamando a atenção. Timóteo, você vai cuidar da sua mente para que você aplique corretamente as coisas, ou seja, você ensine, é a partir da pontuação. Olha o que ele diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha para você, um chamado de atenção. Fique atento, Timóteo. Cuida de si mesmo, Timóteo. Fique atento. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e extingue a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha como é que nós precisamos voltar para as Escrituras. Vem aí, daqui a pouco chega o mês das festas. E aí? Como vai ser o seu comportamento? O que você entende dessas festas que acontecem por aí? Está na mente. Renova sua mente pela palavra de Deus. Timóteo, cuide de si mesmo. Tenha cuidado de cuidar da palavra que você recebeu. Tenha cuidado com o que você ensina. Cuidado, muito cuidado. Está rodeado de pessoas que não professam a mesma fé. Eles afastaram, abandonaram a fé. Cuidado. É interessante que tem um punhado que abandonou a fé, ou seja, apostatou da fé, mas está caminhando com a gente. Está no meio da multidão da mais. E quando a nossa mente não é renovada pela palavra do Senhor, às vezes nós damos ouvido para essas pessoas que estão distantes do Senhor, da sua palavra. Cuide de ti mesmo. Cuide de ti mesmo. Nós precisamos ficar atentos, porque Paulo está chamando a atenção, ele retorna a sua preocupação principal desde quando ele começou a falar para Timóteo, lá no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 20. Paulo continuou o seu ataque aos falsos mestres e aos ensinos deles. E por que isso? Porque nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Sabia disso? As pessoas às vezes não nos escutam tanto quanto nos observam. Nossa vida fala mais alto que as nossas palavras. Ensinar não se limita a pregar um sermão ou liderar uma aula. É refletido em cada interpretação, em cada atitude e cada decisão. As pessoas estão de olho em nós. John Stott disse algo muito interessante: nada é mais desastroso para a missão da igreja do que cristãos cuja prática contradiz a pregação. Como nós precisamos ter nossa mente renovada e cuidar de nós mesmos. Como nós precisamos. Timóteo foi desafiado a viver de forma coerente. Vamos ler aí do versículo 11 até o versículo número 15? Podemos ir juntos? Vamos lá? Versículo 11 até o versículo 15. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual
Não tem jeito de nós avançarmos, progredir ou crescer com a mente fora daquilo que Deus direcionou. Timóteo agora foi orientado, olha, faça isso, cara, constantemente, diariamente. Encha a sua mente e o seu coração e ensina isto. O povo precisa ouvir porções boas da palavra de Deus. Compartilhe com eles. Mas para isso a mente tem que estar renovada. Renova a sua mente. O mundo não precisa de perfeição, mas de autenticidade. Viva aquilo que você ensina. Aos pais é um chamado. Viva o que você está querendo que o seu filho viva. Viva isto. Coloque em prática. Faça diferente. Seja um modelo, seja um padrão para a sua casa, para aqueles que rodeiam você. Seja um modelo. Nós precisamos ser modelo para os fiéis. Uma reflexão prática para nós nessa noite. Mais uma, né? Pergunte-se: o que minha vida está ensinando aos outros? Identifique áreas onde suas ações precisam alinhar-se mais aos princípios bíblicos. Identifique áreas onde suas ações precisam alinhar-se mais aos princípios bíblicos. Terceiro aspecto crucial que a gente depara à luz desse versículo: Deus é a fonte da superação. Não desista. Busque força que vem dele. Aleluia. Deus é a fonte. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos pedir constantemente. O próprio Jesus falou isso, né? Pedir e dá-se-vos dá. Como é que é a medida? Recalcada, sacudida e transbordante. Olha que maravilha. Nós podemos pedir constantemente. Tudo bem que Tiago disse que nós não sabemos pedir como convém. A gente não sabe orar como convém e pedir tão pouco. Mas com a mente renovada pela palavra do Senhor, nós vamos pedir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E certamente vai alinhar com o propósito de Deus. E nós seremos não apenas ouvidos, nós seremos respondidos com um sim. Aleluia! Isso é bênção demais. Muita bênção. Filipenses capítulo 4, versículo 13, quem lembra aí? É um texto que nos lembra, né? Tudo, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser um jargão para a nossa vida, irmãos. Tem que ser uma verdade. A verdade intrínseca dentro do nosso coração. Precisa ser verdade. Em vez de buscar desculpas, devemos buscar a força de Deus para superar nossos desafios. É interessante quando Paulo vai continuando escrevendo, mais adiante, na segunda carta, no capítulo 3, ele chama a atenção de Timóteo mais uma vez e relembra Timóteo: você lembra? Você aprendeu isso desde pequeno, sua mãe, sua avó. Você aprendeu a palavra do Senhor tão cedo. Então, permaneça firme nela, busque em Deus. Timóteo, você já aprendeu, rapaz, onde é a fonte de inspiração, onde é a fonte para superar as dificuldades do dia a dia, onde vem as respostas para aqueles devaneios e perturbações que volta e meia vem na nossa mente. Você sabe disso, Timóteo. Volte lá. Volte ao primeiro amor e às práticas das primeiras obras. Timóteo, volta lá, mas enche o seu coração de alegria. Busque em Deus. Faça como Davi fez quando Ziclague estava lá tomada e o pessoal querendo matar ele. O que ele fez? Fortaleceu em Deus. Ao invés de ficar fazendo bem assim, agora acabou tudo mesmo. Não. Deus é a fonte da superação. Nós podemos buscar nele. Lutero dizia: a fraqueza humana é o palco para o poder de Deus. Nós podemos buscar a Deus. Nós buscamos a Deus admitindo nossas limitações e buscamos dele ajuda. E admitir nossas limitações e buscar a ajuda de Deus é a maneira mais poderosa de superar o fracasso. É a melhor coisa. Ao invés de culpar as pessoas pelo fracasso, busque a Deus intensamente. Deus é a fonte da superação. Você vai superar as limitações e dificuldades que tem tentado te derrubar. Você vai superar. Mas avance, busque a Deus.
Timóteo está sendo desafiado a buscar a Deus como nunca, ou seja, intensamente. Somente Deus pode mudar a nossa história. Paulo concluiu o versículo com um chamado à perseverança. Olha o que ele vai dizer: continue fazendo isso, ou seja, persevere, avança nisto, continue, você não pode parar. Nós só pararemos, ou seja, iremos dar um stop diante dessa busca da fonte constantemente para superar esse desafio humano que a gente carrega diariamente, só quando formos promovidos para a glória. Enquanto estivermos aqui, precisamos buscar intensamente, diariamente, o Senhor, perseverando. Somente Deus pode mudar a nossa história. Isso é fantástico, né? A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que exige consistência e resiliência. Maratona só vence ela, não é com um bujãozinho de oxigênio nas costas, viu? Se torna mais pesado. É com persistência, com resiliência. Me lembro, abrindo parênteses, a nossa adolescência, pré-adolescência aí, pastor Celso foi uma corrida lá para o Zipa, né, todo empolgado. Eu já corria pelo Polivalente e ele era aluno lá do JK, Primavera. Eu tinha, uma das corridas anteriores, tinha ganhado a medalha lá, de terceiro lugar. E o pastor Celso, não, vamos nessa. Né? Pensa no homem que sofreu, tadinho. Mas ele foi persistente, foi resiliente, ele chegou até o final da corrida. Não foi o último, né? Glória a Deus, não foi o último. O penúltimo. Não ia ser o último, né? O penúltimo é fantástico. Não. Mas foi persistente, um exemplo de perseverança. Isso é fantástico. A corrida cristã, ou seja, a vida cristã, é isso, não é um tiro para velocidade. Não é isso. Não é 100 metros rasos, que é uma explosão. Não, é maratona. Maratona você precisa persistir, manter o mesmo ritmo, a mesma pegada. Porque diante dos desafios, a tendência nossa é puxar a corda. Nós não podemos, a gente precisa avançar. Frustrações, críticas e desafios farão parte da caminhada, mas a promessa é clara: ao perseverar, você será uma bênção para si mesmo e para os outros. Isso é muito lindo, né? Spurgeon, em um de seus sermões, declarou: por meio da perseverança, até o caracol chegou na arca. Olha que coisa linda, né? E é verdade, essa metáfora nos lembra que a constância, ainda que lenta, nos conduz ao propósito de Deus. E pensa, quando enfrentamos dificuldades, ou quando nós enfrentarmos dificuldades, faça uma oração sincera, entregando suas fraquezas a Deus e pedindo sua direção, ao invés de reclamar, confie e haja conforme a orientação de Deus para a sua vida. Deus tem uma orientação para nós, todas as vezes que a gente é sincero e específico diante dele. Sempre. Deus tem uma orientação para nós. Você não precisa ser perfeito. O pecado não permite isso. Mas precisa ser constante. É na continuidade que Deus molda a sua vida. É na continuidade, ou seja, nesse processo contínuo, que Deus vem moldando as nossas vidas e fazendo com que o mover dele na nossa vida seja uma bênção para nós e para as pessoas a qual nós lidamos. Uma reflexão prática para nós. Reflita sobre os hábitos que você precisa desenvolver para ser constante na sua caminhada cristã. Peça a Deus força para perseverar, mesmo nos dias mais difíceis. Peça a Deus força. Eu quero concluir, porque essa mensagem é fantástica. A mensagem de 1 Timóteo capítulo 4, 16, como a gente viu aí, ela é clara, a mensagem é clara. Cuide de si mesmo e tenha zelo pelo que você faz. Cuide de si mesmo e seja zeloso pelo que você faz, ou seja zeloso para com o estilo de vida que você tem levado. Assuma a responsabilidade, renove a sua mente e confie em Deus para superar
os desafios. A partir de hoje, faça uma escolha consciente de não culpar os outros. Seja sincero a si mesmo. Mas de usar cada situação como uma oportunidade para crescer e aprender. Não espere que os outros mudem para que você seja melhor. O dia que meu pai e minha mãe mudar, eu vou melhorar. Não espere. A partir de hoje, faça diferente. Fique esperando, né? Comece cuidando de si mesmo hoje e veja como Deus usará a sua vida para transformar a de muitos. Liberte-se da mentalidade de vítima. Larga esse vitimismo de lado. Você não é resultado das suas consequências ou circunstâncias. Não, mas das escolhas que faz todos os dias. Porque a consequência é resultado da escolha. A circunstância da sua vida não pode te levar a tomar decisões erradas. Pelo contrário, faça diferente. Que Deus nos abençoe, né? Para que a gente consiga cuidar de nós mesmos, para continuar com zelo, aplicando aquilo que Deus tem direcionado para a nossa vida. Vamos orar? Eu queria orar por você. Eu sei que às vezes é difícil a gente ser sincero diante do Senhor. E ser bem específico, né? Principalmente quando se trata de responsabilidade que a gente precisa tomar. Que Deus possa nos dar graça para a gente continuar avançando. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, possa, através do Teu Espírito, Deus, convencer aquilo que precisa ser mudado. Timóteo ainda teve êxito da caminhada, Deus querido, mesmo passando por enfermidade, mas ele recebeu orientação do apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito do Senhor. Ele teve êxito na caminhada. A história foi mudada, Deus querido, mas ele foi desafiado a aplicar cuidado a si mesmo. Se há entre nós algum irmão, alguma irmã, Deus querido, servo ou serva do Senhor, que precisa do toque do Senhor, faça isso nessa hora. Em nome de Jesus. Ajuda, Pai querido, meus irmãos a cuidar de si mesmo, para que eles possam ter êxito, Deus querido, na caminhada cristã. A jornada cristã, Deus querido, enquanto estivermos aqui, é desafiadora mesmo. Nós teremos aí, Deus querido, altos e baixos, mas com a graça do Senhor, nós conseguiremos, Deus querido, chegar diante do Senhor e apresentar as nossas mãos com bom testemunho. Oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos, de pé, nós vamos entregar o culto. Você faz ideia de quanto que você ia perder se você não viesse? Que palavra boa! Há 2 quintas-feiras atrás, Deus usou a vida do Marlon para ministrar sobre Filipenses. Quem não veio, perdeu demais. Na quinta-feira passada, Deus usou aquele irmão, o Anderson, com todas as suas limitações, para nos constranger. Encontrei com ele essa semana, lá no João Calvino, dei um abraço nele, e eu falei com ele: você não faz ideia do quanto você nos abençoou. Irmãos, eu me senti extremamente constrangido por Deus, através da vida e do testemunho daquele homem. E hoje o pastor Gladys ministra essa palavra tão boa sobre a nossa vida. Eu quero desafiar, e tenho desafiado alguns irmãos a não perder o culto de quinta-feira. Toda quinta-feira nós vamos começar a Universidade das Escrituras. Nós vamos ministrar a 2ª carta de Pedro, a carta de Judas, e está aí mais uma boa sugestão, né, Douglas? A primeira carta de Timóteo, os 6 primeiros capítulos. Esse ano eu estou chamando o Douglas para me ajudar na Universidade das Escrituras. Nós vamos estar ministrando os livros bíblicos. Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos crescer na palavra, nós precisamos crescer nas Escrituras. No sábado de manhã tem reunião de oração das mulheres aqui. No domingo, irmão, nós vamos ver essa mesa linda, cheia de alimento, tá bom? Você tem que lembrar que domingo, eu vou te mandar uma mensagem no sábado, passa no supermercado, quem pode, compra uma cesta básica.
Quem não pode, traga um alimento por cada pessoa da família. Eu tenho 5 bocas lá em casa, então você dá 5 alimentos. Se você pode doar uma cesta básica, R$78 está uma cesta. Lá no Mineirão, ali em Fabriciano, é o menor preço que eu encontrei, uma cesta boa. Você pode comprar, doa uma cesta. Domingo nós temos EBD e tem culto de louvor e adoração a Deus. Ô Mariana, acho que eu mandei muito em cima e rápido aí para você, mas mandei isso no seu privado, para você mostrar aí. Domingo, meus irmãos, Deus me dá a graça de completar 45 anos de vida. Olha que bênção. Na verdade, eu estou bem, não estou? Estou bem. Eu lembrei do pastor Joaquim. Eu vou encerrar com a bênção apostólica, é 8h50. O pastor Joaquim contando em casa, a gente de Belo Horizonte, de um pregador que pregou na rádio, e aí ele esqueceu de fechar o microfone e virou para o lado e falou assim: fala a verdade, eu estou pregando demais. Saiu na rádio inteira, não era eu não, saiu na rádio inteira. Aí eu fui falar isso aqui agora, eu lembrei. Deus abençoe o pastor Joaquim. Eu creio que ele vai estar no 3º domingo pregando aqui na nossa igreja, 3º domingo de fevereiro agora, se não me falha a memória nem a escala lá, eu acho que é ele mesmo, vai estar pregando aqui. Benção demais, amém. Na terça-feira é a nossa vigília. O povo está perguntando: pastor, vai ter carne domingo? Nós vamos ter à noite nós vamos ter um churrasco na igreja, nós vamos queimar a carne do pecado, toda inclinação para o pecado, essa carnalidade, nós vamos pôr fogo do Espírito Santo nela, amém? Aí me perguntaram: vai ter bolo? Renato, me perguntaram: vai ter bolo? Nós estamos em jejum, gente, vigia. O pastor vai tentar o 6 com bolo, no período de jejum. Vai ter salgado, pingufa? Graças a Deus vai ter salgado. Não é por conta do pastor, não. Mas, gente, Deus é bom, amém? O tempo todo. Obrigado, Doug, por me lembrar. Hoje, algum irmão da igreja não recebeu essa folha aqui? Nós estamos atualizando. O presbítero Douglas vai ficar lá no final lá. Se você não recebeu, você vai receber, vai preencher e vai trazer domingo, tá bom? Porque teve uma vez que nós, olha aí, gente, ó. Muito bem, viu? Irmão, é uma benção aí, ó. Grato por uma vida de saúde, olha aí, pastor Glácio, tudo a ver com a pregação, e dedicação na presença de Jesus. Muito bem, esse ano, Rodrigo, eu posso jogar o 45 no Master, amém. Você precisa preencher e trazer no domingo de manhã. Nós perdemos um HD, queimou com vários dados da igreja, e nós estamos recolhendo, recebendo, atualizando o hall de membros da igreja todo novamente. Deus é bom o tempo todo. Terça-feira nós temos vigília. Vou lembrar o seu domingo. Continua perseverança no jejum. Meu Deus, obrigado pela sua palavra ministrada sobre nós aqui nessa noite. Ó Deus, nós recebemos porque essa palavra vem do Senhor. Que cada um aqui, ó Deus, assuma a responsabilidade pelo seu crescimento espiritual, pelo seu desenvolvimento. Ó Deus, nos ajude a renovar a nossa mente por meio da sua palavra, transformando a nossa perspectiva para vencer. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fonte de superação. Nós podemos todas as coisas do Senhor que nos fortalece. Oh meu Deus, obrigado por essa palavra de encorajamento para não desistirmos. Continue nesses deveres. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que espírito de perseverança venha sobre a nossa vida, nos encha mesmo. O Espírito Santo é espírito de perseverança. Ó Deus, que a tua igreja não pare nenhuma obra, nenhum trabalho, Deus, que ela vem desenvolvendo. Que continue conversões, evangelização, transformação, os trabalhos sociais. Obrigado, ó Deus, pelo Instituto, mais de 250 inscrições essa semana. Ó Deus, nós estamos aqui para ser uma bênção nessa comunidade. Usa, Deus, o Instituto, os professores, o trabalho social da igreja. Ó Deus, obrigado por todos os corações que o Senhor vai mover para trazer alimento. Quanta gente pedindo e precisando. Meu Deus, com essas altas, ó Deus, de alimentos, mais pobres pedindo e precisando de alimento. Meu Deus, que o coração da sua igreja se mova de compaixão. Eu oro clamando ao Senhor também, meu Deus, que o Senhor abençoe os dizimistas.
os ofertantes dessa igreja, os que sustentam a obra do Senhor aqui e onde tem um dos nossos missionários. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o amor constrangedor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a pessoa, a presença, o poder do Espírito de superação continue sobre a igreja do Senhor Jesus, no templo e nas casas, nos grandes encontros, nos pequenos grupos, até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Eu não trouxe aqui, mas domingo eu vou trazer. Eu preciso de todo mundo que tem aquele livro dos 40 dias do jejum e oração por avivamento, tá bom? Vamos à bênção, meus irmãos, nosso Deus.